Olá, eu sou Aldo Medeiros, médico reumatologista, graduado pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Hospital Antônio Pedro. Exerço a especialidade aqui na nossa cidade por 36 anos. No programa Fique Bem de hoje, iremos falar sobre a reumatologia e as suas patologias. A reumatologia é uma especialidade médica, como o nome diz, é o estudo dos reumatismos. É uma especialidade nova, quando nós falamos em medicina, 100 anos é pouco tempo, uma vez que as primeiras doenças reumáticas têm data de antes de Cristo, quando Hipócrates já falava na gota hiperuricêmica. Existe uma gama de doenças tratadas pelo reumatologista. São as doenças autoimunes, onde entra a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, a dermatomiosite, a polimiosite, etc., para falar nas patologias mais conhecidas, mais frequentes. Mas temos também as doenças osteometabólicas, nós temos as doenças ósseas, nós temos as doenças também chamadas de reumatismos de partes moles, que são aquelas doenças que não atingem ou que não acometem exatamente a articulação, a junta, mas sim as estruturas que estão ao redor da articulação, que estão inseridas, próximas à articulação. O principal sintoma das doenças reumatológicas é a dor. Geralmente o paciente, a grande maioria, quase 100% dos pacientes que procuram o reumatologista, eles procuram devido à dor que estão sentindo. Existem outros sintomas que podem aparecer concomitante ou mesmo antes da dor. Pode acontecer que uma doença reumática se apresente através de uma febre, através de uma queda de cabelo, através de um acometimento ocular, através de um acometimento da pele, mas o que realmente chama a atenção do paciente para procurar o reumatologista é a dor. Então, diante da característica da dor, diante do acometimento, de quais articulações está acometendo, de como está evoluindo essa dor, então o médico tem um critério, os critérios para chegar aos diversos diagnósticos das patologias reumáticas. Sim, antigamente havia realmente um mito, de que reumatismo seria doença de idoso, doença da pessoa adulta, mas na realidade o reumatismo ele atinge desde o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto jovem e o idoso. Todas as faixas etárias são acometidas pelas diversas doenças reumáticas. Umas mais comuns na infância, outras mais comuns na terceira idade, outras na idade jovem e assim por diante. A infância pode ser acometida por quase todas as doenças do adulto. A doença mais comum na infância seria a febre reumática, que hoje não tem mais nem essa nomenclatura. Hoje se chama doença reumática, porque antigamente as pessoas achavam que qualquer dor acompanhada de febre seria a febre reumática, que é uma doença específica que atinge as articulações e também o coração das crianças. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, é uma das principais doenças tratada pelo reumatologista, de grande incidência. É uma artrite que não tem ainda a etiologia definida, ou seja, não se sabe por que
o que causa essa doença, se sabe que a pessoa já nasce predisposta a desencadear essa doença em qualquer fase da vida. É uma doença autoimune, doença da própria imunidade celular da pessoa. É uma doença que caracteristicamente atinge as pequenas articulações das mãos e é uma doença que também é sistêmica, ou seja, ela não atinge só a articulação, ela atinge também, não atinge somente o sistema músculo-esquelético, como dizemos, ela também atinge os órgãos internos. Então, um paciente que tem artrite reumatoide, ele pode desenvolver acometimento do fígado, do rim, do coração, dos pulmões, do cérebro, etc. Diferentemente da osteoartrose, que atualmente também tem mudado essa nomenclatura e hoje se chama osteoartrite, é uma doença considerada doença degenerativa, ou seja, é um desgaste na cartilagem articular que leva a uma destruição da articulação, uma redução do espaço articular e a formação de pequenos ossos que comumente nós chamamos de osteófitos e que as pessoas comumente chamam de bico de papagaio, principalmente quando quando acomete a coluna, então as pessoas costumam chamar bico de papagaio com estes osteófitos. A artrose é uma doença degenerativa que sim, ela fica realmente sucinta às articulações, ela não tem acometimento sistêmico. A esclerose sistêmica é uma das grandes doenças tratadas pelo reumatologista. É uma doença também autoimune, é uma doença do colágeno, é uma doença que inicia pelos vasos, com acometimento das paredes íntimas dos vasos sanguíneos e que vai levando a uma fibrose, começa geralmente pela pele, mas também evolui para outros órgãos. Então, comumente o paciente, depois do acometimento da pele, que a pele fica enrijecida, ela vai acometendo outros órgãos como o esôfago, como o pulmão, como os rins, e é uma doença extremamente grave porque o tratamento que se tem atualmente para ela basicamente seria tratamento sintomático, tentando diminuir os sintomas da fibrose produzida pela doença. Em relação às células-tronco, ao transplante de células-tronco, realmente é uma luz no fim do túnel. Já existem muitos trabalhos, já existe mesmo aqui no Brasil grupos que fazem este tratamento, que é um tratamento complexo, né? Todo mundo sabe que não é todo centro que pode fazer esse tratamento. É um tratamento que leva risco de vida para o paciente, que é um paciente que já toma muita medicação, medicamentos imunossupressores. E para o tratamento você tem que aumentar muito essa dose de imunossupressores. Para quê? Para praticamente apagar, tirar todas as células do paciente. E aí então fazer o transplante da célula-tronco para a célula-tronco renovar todas essas células. É uma luz no fim do túnel porque os casos que estão sendo tratados com essa técnica estão realmente tendo um grande sucesso. Bom, na realidade não tem assim um sinal que diga que você está começando a enfraquecer os ossos. Nosso esqueleto, nosso osso, ele só é formado, remodelado e formado durante a infância e adolescência até o início da idade adulta. Nesse ponto, em torno de, digamos, de 20, 21 anos, nós já temos todo o nosso osso formado. Nossa estrutura óssea é para estar totalmente formada mais ou menos nessa idade. Então existe daí um platô, ou seja, se mantém essa consistência óssea que foi formada até em torno dos 40 anos de idade, mais ou menos. Isso varia de pessoa para pessoa. Daí em diante começa a
diminuição da massa óssea, o que nós chamamos de osteopenia. As pessoas que têm essa osteopenia de uma maneira mais acelerada, ela então entra no que nós chamamos de osteoporose. Isso mais frequente nas mulheres. As mulheres, quando entram na menopausa, pela falta do hormônio, principalmente o estrógeno, então acelera essa perda de massa óssea e aí elas com mais frequência entram em osteoporose, diferentemente dos homens, que vão ter osteoporose numa idade mais avançada do que as mulheres. Bom, a fibromialgia é uma doença. O nome fibromialgia indica o seguinte, que pega as fibras e os músculos. Essa mialgia seria dor nos músculos. Como o nosso corpo é todo revestido de músculos, como também de pele, o paciente com fibromialgia, ele tende a sentir dor no corpo todo. É um paciente, o que a fibromialgia provoca na realidade é um grande desconforto ao paciente, porque ele sente dor em todas as partes do corpo, uma vez que todo o corpo está revestido de músculo e a dor é muscular. É uma doença que a grande característica dela é que ela está intimamente relacionada ao sono não reparador. As pessoas que têm fibromialgia são pessoas que não dormem bem, que têm insônia ou que mesmo dormindo, mas acordam enfadadas, acordam como se não tivessem dormido. Isso, vários motivos levam a isso. Pode ser a pessoa com ansiedade, com depressão, com estresse. Então, essas coisas que levam a pessoa a não ter um sono reparador e isso vai somatizando e acaba implicando nessas dores musculares provocadas pela fibromialgia. Bom, o vírus da chikungunya, isso é uma coisa que está pouco estudada ainda agora aqui no Brasil e em muitas partes, porque nessa última década é que apareceu esse vírus da chikungunya, né? Aliás, a doença chikungunya, o vírus, ele já existia, né? Já existe realmente, mas começou a se ver que os pacientes que eram acometidos da doença, eles não se restringiam apenas a ter aquela febre, aquele mal-estar, aquela dor no corpo, que era uma doença autolimitada, como toda virose. Começou a se perceber que depois de passar da fase aguda, ou seja, a virose em si, as pessoas começavam já a apresentar concomitante ao sinal da virose, as dores articulares, e passada a virose, a dor articular persistia, uma verdadeira artrite. Hoje já existem realmente trabalhos que mostram que a febre chikungunya, ou a virose chikungunya, ela provoca quase que as dores quase pelos mesmos mecanismos da artrite reumatoide. Tanto é que elas são tratadas, as pessoas que persistem com a dor articular após chikungunya, que pode persistir por 1, 2, 3 anos ou até mais, elas são tratadas como se fosse uma pessoa portadora de uma artrite reumatoide, que a gente chama de artrite reumatoide soronegativa. Ou seja, ela tem a doença, mas o fator reumatoide ela não possui. Então a chikungunya hoje é uma doença que não se restringe só àquele quadro viral, daquela febrícula, daquela febre alta, daquela dor no corpo, mas sim está levando as pessoas a serem portadoras de uma artrite pós-infecção viral. Realmente é muito importante a prática do exercício físico, né? A fisiatria dentro do tratamento das doenças reumáticas. Nós sabemos que a maioria das doenças reumáticas, elas tendem a evoluir ou cursar com deformidades articulares. É característico demais na artrite reumatoide a famosa mão reumatoide. A pessoa que é acometida da doença, se não tratada,
a tendência é que vá deformando todos os dedos das mãos e a pessoa fica, às vezes, incapacitada de exercer as atividades da vida diária. E o exercício físico, ele é importante porque mantém a elasticidade dos ligamentos, dos tendões, irriga melhor, ou seja, vasculariza melhor a musculatura também periarticular. E isso faz com que a pessoa mantenha a função articular, mesmo a articulação acometida pela artrite. Então, é de suma importância que o paciente portador de doença reumática ele tenha uma atividade física. Essa atividade vai depender, a prescrição da atividade vai depender, claro, do acometimento do paciente. Como é que está a condição física realmente desse paciente. Se ele vai ter um exercício leve, moderado ou mais intenso. Vai depender e também, assim como dependendo das deformidades que ele tem ou das deficiências que ele tenha, das dificuldades que ele tenha, a gente vai e indica qual tipo de exercício melhor para ele fazer. Mas o que nós temos a dizer é que não pode o paciente, porque tem doença reumática, dizer que não pode fazer nada, que vai ter que ficar em repouso. Não, ele tem que fazer atividade, ele tem que se movimentar para justamente isso, para estimular ou evitar que os tendões, os ligamentos e os músculos enfraqueçam mais ainda. Bom, principalmente na artrite reumatoide, por exemplo, como eu falei, que apresenta bastante deformidades musculares e deformidades articulares, existem várias órteses, que nós chamamos, são aparelhos, instrumentos que se coloca nas articulações para manter aquela articulação, pelo menos na posição ideal para a pessoa exercer alguma atividade. Existe também algumas adaptações que se fazem aos instrumentos, até para a pessoa se alimentar, os talheres, botar um cabo de um talher mais largo para que aquele paciente que não pode fechar muito a mão ter condições de segurar aquele aparelho. Ter cuidado em casa, de ter nos banheiros ou nos locais onde o paciente reumático mais frequenta os corrimões, né? Evitar muito tapetes ou fios passando na casa, muitos objetos nos locais onde essas pessoas trafegam, para evitar que elas tropecem, que elas caiam, que elas machuquem as articulações já inflamadas, já doloridas. Apesar de, como eu falei, da especialidade ser uma especialidade nova, mas houve ultimamente muitos avanços no tratamento da reumatologia. No início da especialidade, no início do século XX, né, basicamente os tratamentos eram tratamentos sintomáticos, ou seja, remédio para dor quando estava doente, remédio para febre quando estava com febre, poucas alternativas, poucas opções terapêuticas nós tínhamos. Surgiu depois os corticosteroides, começaram a introduzir os corticosteroides nos tratamentos das doenças reumáticas, que deu um avanço, um alívio muito bom para os pacientes, porque com um grande potencial anti-inflamatório dessas drogas, melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas. No entanto, não modificava o percurso da doença, não modificava a evolução da doença. Depois foram surgindo novas opções terapêuticas e hoje são medicações que eles vão agir quebrando a cascata inflamatória, ou seja, uma inflamação, para ela chegar numa articulação, para você perceber que está inflamada, que ela está inchada, é demasiada, está vermelha, está quente, começou um processo lá interno, lá nas células. E então esses biológicos, eles vieram com essa finalidade de antagonizar
essas citocinas, essas substâncias que iniciam o processo inflamatório. Então, hoje é o grande avanço da reumatologia e de outras especialidades também que lidam com doenças autoimunes, né? Doenças da imunidade celular, e doenças inflamatórias. Porque, como eu falei, o biológico ele tem essa função de deter o início já da inflamação e com isso modificar bastante a evolução da doença. Quero aqui agradecer a atenção de todos os telespectadores. Espero ter contribuído para o esclarecimento a respeito das doenças reumáticas, ter contribuído para os cuidados que as pessoas possam ter. Muito obrigado pela atenção e espero que você fique bem.